Olá, quem trabalha com fine tuning de modelos como o BERT com certeza já passou por aquela frustração, né? A gente roda o processo uma vez e o resultado é ótimo. Aí roda de novo, com os mesmos dados, tudo igualzinho, e o resultado é um desastre. Pois é um verdadeiro quebra-cabeça. Nesta análise, a gente vai mergulhar numa pesquisa super interessante para desvendar por que isso acontece e, claro, mais importante, como resolver. Então vamos lá. A grande questão é essa. Por que o mesmo modelo com exatamente os mesmos dados e a mesma configuração às vezes falha de forma tão espetacular? Se tudo é igual, de onde é que vem essa instabilidade toda? Pode até parecer algo aleatório, mas como a gente vai ver, existe uma razão técnica muito clara por trás dessa variação toda. E este gráfico aqui mostra o tamanho do problema. São 25 tentativas de fine-tuning, mudando só a semente aleatória. Dá uma olhada na variação. Alguns resultados são excelentes lá em cima, mas a média já cai bastante. E o pior, alguns são um fracasso total, com desempenho pior do que um classificador que só chuta a resposta mais comum. É a prova visual da instabilidade que a gente está investigando. Bom, para entender o que de fato está acontecendo, a gente precisa bancar o detetive e investigar os suspeitos mais comuns. Existem duas explicações muito populares para essa instabilidade, que são quase como mitos na área. Vamos analisar cada uma delas com base nas evidências do estudo. O primeiro suspeito da lista é o tal do esquecimento catastrófico. A ideia aqui é que, ao aprender uma tarefa nova, o modelo simplesmente esquece, de forma bem agressiva, todo aquele conhecimento de linguagem que ele levou tanto tempo para adquirir no pré-treinamento. Parece uma explicação bem razoável, né? O modelo se especializa tanto que acaba perdendo a base. Só que aqui a investigação começa a tomar outro rumo. Esta citação da pesquisa é a nossa pista principal. Ela diz que as execuções que falham têm uma perda de treinamento trivial, o que, na prática, significa que o modelo nem sequer aprende a nova tarefa. Pensa bem, se fosse esquecimento catastrófico, ele aprenderia a tarefa nova, esqueceria a antiga. Mas ele nem chega a aprender. Isso aponta para uma outra direção. O problema não é de memória, é um problema de otimização. Certo, suspeito número 1, descartado. Vamos então para o segundo, que é talvez o mais famoso de todos. A culpa é dos datasets de treinamento, que são muito pequenos. Essa é a explicação que a gente mais ouve por aí. E faz sentido, porque essa instabilidade aparece muito mais quando você tem poucos dados para treinar. E esse gráfico aqui praticamente desmonta esse mito. Vamos dar uma olhada. A primeira barra, com o dataset completo, tem pouca variação, tudo estável. A segunda, com um dataset pequeno e o mesmo número de épocas, mostra aquela instabilidade que a gente já conhece, uma variação enorme. Mas olha só que interessante a terceira barra. É o mesmo dataset pequeno, só que com mais iterações de treinamento. A estabilidade voltou. Então, a conclusão é clara. O que realmente importa não é o tamanho do dataset em si, mas o número total de atualizações que o modelo recebe. Usar um dataset menor com poucas épocas simplesmente significa menos passos de treinamento. E é aí que mora o perigo. Bom, se os mitos mais comuns foram desmentidos, qual é a causa real por trás de tudo isso? A resposta, como a pesquisa mostra, está nos detalhes do processo de otimização do modelo. É lá que o verdadeiro culpado se esconde. O problema tem um nome: gradientes evanescentes, ou vanishing gradients. De um jeito bem simples, é quando os sinais que o modelo usa para aprender, para atualizar suas camadas mais profundas, ficam tão, mas tão pequenos, quase zero, que o aprendizado simplesmente para. É como tentar virar o leme de um navio gigante, mas a conexão com o motor está quebrada, o comando até é enviado, mas nada acontece. E essa imagem aqui é perfeita para entender o que acontece. Na esquerda, numa execução de sucesso, os gradientes crescem, mostrando que o aprendizado está rolando. Já na direita, numa que falhou, os gradientes das camadas de baixo ficam lá, parados, quase em zero. O modelo está travado, ele não consegue aprender. Essa é a cena do crime da otimização. Ok, a gente já entendeu o problema em detalhes. Mas a boa notícia é que a pesquisa não para por aí. Ela também nos dá a solução. E o melhor de tudo é que é uma solução bem simples e super eficaz para estabilizar de vez o fine-tuning. A solução se resume a 2 passos bem práticos. Primeiro, usar o otimizador ADAM, que é super comum, mas com a correção de viés, a Bias Correction, ativada. É um detalhe técnico, mas que ajuda muito a estabilizar o comecinho do treino. E segundo, aumentar o número de iterações. Se o dataset é pequeno, em vez de treinar por umas 3 épocas, treinar por 20, por exemplo. Isso dá ao modelo o tempo que ele precisa para aprender de verdade. E os números aqui não deixam dúvida. Essa tabela é a prova. O
O método padrão tem um desvio padrão de desempenho que vai de 4,5 até mais de 25. É uma variação gigantesca. Com a solução proposta, essa mesma variação cai drasticamente, ficando ali entre 0,8 e 2,7. É uma redução absurda na instabilidade. E para fechar com chave de ouro, o resultado visual. A gente lembra daquele primeiro gráfico todo bagunçado, né? Pois então, olha só, o antes e depois. Na esquerda, a instabilidade do método padrão. E na direita, com a solução aplicada, os resultados são consistentes, todos agrupados lá em cima com alto desempenho. A imagem fala por si só. Então, para a gente resumir o que fica de mais importante. Primeiro, a instabilidade do fine-tuning é um problema de otimização. Não tem a ver com esquecimento catastrófico nem com o tamanho dos dados. Segundo, a causa raiz são os gradientes que desaparecem bem no comecinho do treino. E terceiro, a solução é direta ao ponto. É só ativar a correção de viés no otimizador Adam e treinar por mais iterações. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Essa pesquisa desvendou mitos que eram muito aceitos pela comunidade. E aí fica a pergunta, que outros mitos da inteligência artificial a gente pode estar aceitando como verdade sem nem questionar? Fica aí o lembrete de como é importante investigar a fundo o porquê das coisas. É isso, pessoal. Valeu por acompanhar.